Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo e glórias àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei da Glória. Aleluias. E assim nos achegamos a Ti nesse momento, adentrando a Tua presença, nada mais, nada menos do que com a palavra de Deus. Amém, amados? Muito bem. O texto que eu quero compartilhar com você está ali em 1 João, capítulo 2. Amém, amados? Que é um texto que realmente nos faz adentrar nas regiões do sobrenatural ou no reino de Deus. Aleluias. Que não é natural. Ele é sobrenatural. Por isso que aquele que nasceu de novo, ele não é mais desse mundo. Ele pertence agora ao reino de Deus, que não tem nada mais a ver com esse mundo. Amém, amados? Isso é nascer para Deus. Precisamos ter equilíbrio, harmonia nesse pensamento. Amém? Estamos aqui, mas não somos mais daqui. Aleluia! Nós somos de Deus agora. Nós participamos do reino de Deus agora. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém, amados? Filho de Deus, santo de Deus, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Capítulo 2, versículo 20, diz assim: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Veja só, uma palavra que, sabe, não é natural, ela é espiritual, ela é sobrenatural, ela é reino de Deus. E uma realidade que está naquele que de fato nasceu da água e do Espírito, que entrou no reino. Como Jesus coloca lá em João 3. Amém, amados? É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino. E aquele que entra agora pertence ao reino de Deus, o reino eterno de Deus. Amém? Que maravilha isso! Muito bem. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Unção que vem, é claro, pela presença do Espírito Santo em nós, o que faz a diferença. Amém? Depois, lá no versículo 27, e aqui é mais conflitante ainda, para aquele que não alcançou esse nível ainda. Veja bem, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Realmente, né? Agora, não está fora do contexto da palavra de Deus. Se olharmos assim, de maneira isolada, vai mexer conosco. Mas está dentro de todo o contexto da palavra. Aleluia! E a palavra messiânica que está no livro eu tenho que achar aqui rapidamente, livro de Ezequiel, aleluia, profeta Ezequiel, vamos lá, glória a Deus. Ezequiel, capítulo, vamos ver, tenho que achar aqui, se não me engano, é 36, vamos ver aqui, 36, aqui está, veja bem, glórias a Deus, ó, que é uma palavra messiânica, que vem de encontro, é claro, a essa mensagem, que está lá em João, veja, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos tirarei
e vos trarei, aliás, para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, que é a ação de Deus em nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É uma palavra profética. Amém? Qual é o resultado disso tudo? Isso é o Evangelho. Está lá no versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vou ler mais uma vez. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus estatutos e os observeis. Aleluias. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Então você vai ver que essa palavra está em linha com o que nós lemos lá em João. Porque a palavra está dizendo, no versículo 27, que Deus colocará dentro de nós, veja bem, está muito claro, o seu Espírito, o qual chamamos de Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito da verdade. Então, não é uma palavra fora do contexto, se nós conhecemos de fato a palavra de Deus. Veja, porém dentro de vós, não é sobre vós, é dentro de vós. Esse texto é muito mais claro. Eu gostaria que você que não entendeu isso ainda, que saiba que o Espírito Santo, ele age externamente sobre nós antes do novo nascimento. Mas quando nós nascemos para Deus de fato, entregando nossa vida nas mãos dele, nos rendendo completamente a ele, esse Espírito de Deus que habita sobre, ele passa a estar dentro, e isso é o batismo com o Espírito Santo. É a experiência que tem aquele que recebe o Espírito Santo. Aleluia. Veja, quando ele vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse trabalhar do Espírito Santo através do Evangelho, trazendo o convencimento ao mundo. Quem é o mundo? É o pecador, é o perdido, é aquele que não nasceu de novo, que não nasceu para Deus, que não faz parte do reino de Deus, e cujo propósito é esse, que venha fazer parte. Aleluia. Por isso, em 1 João, capítulo 1:9, diz assim, aleluias, 2, capítulo 2, diz assim, e ele é propiciação, Jesus, pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, que é a igreja, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Então veja bem, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós já fomos convencidos, já entramos no reino, e enquanto estivermos aqui, o reino estará presente em nós através da presença do Espírito Santo. Amém? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E lá em Atos, eles entenderam isso. Estavam lá aguardando. Atos capítulo 2. Não é? E ali houve a experiência. Receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é a experiência. Ah, meu Deus. Quem é que pode tratar isso como algo natural? Quando você passa uma vida inteira vazio, uma terra árida, e de repente você é cheio do Espírito Santo, transborda do Espírito Santo, meu Deus. Por isso que muita gente que é natural critica na internet reações sobrenaturais. Cuidado, porque alguém julgou Cristo também, dizendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito sério. Amém, amados? Quem não entendeu essas coisas, calma, espera até entender. Mas não seja mais juiz,
Porque o juiz está numa condição muito difícil. É melhor observar, que nem Maria, atentar à palavra, guardar no seu coração e meditar sobre ela. Cuidado. Amém? Glória a Deus. Então, está muito claro isso. Agora, para a gente encerrar essa palavra, aleluias, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, veja bem, vamos lá para onde se completa isso. E aonde a realidade lá, na primeira carta de João, capítulo 3, tem a ver. Vamos lá então, João, capítulo 7. Vamos ver como isso se consolida. Ai, meu Deus. Como isso consolidariza. Eu acho que é isso, consolidar. Amém? Trancou a coisa aqui. Muito bem. Como isso acontece, vamos dizer assim, né? Como isso acontece de fato, na essência, na realidade sobrenatural. João, capítulo 7. Aleluia. Para não demorar demais. Estamos lá já, em João. Amém? E aqui está então, quando Cristo ainda neste mundo, antes da sua ascensão, antes da sua morte, ele libera essa palavra. Veja, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Isso ele disse com respeito a quê? Ao Espírito Santo, que haveriam de receber todo aquele que cresce em Jesus. Então não há limites nisso. Não é só para eles. Porque a palavra declara, e o próprio João declara, que é para todo aquele que crer. Então, até o encerramento da graça, todo aquele que crer recebe o Espírito Santo. Se buscar, é claro. Porque lá em Lucas está o quê? Pedi, buscar e batei. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Se o homem sabe dar boas dádivas, sendo imperfeito, quanto mais o Pai não vos dará, por acaso, o Espírito Santo, se vocês o pedirem. Então está certo. Tem que buscar. Não é uma experiência que acontece do nada. Me batizei nas águas e agora eu tenho o Espírito Santo. Não. Você tem que buscar o Espírito Santo. Aleluia. E buscar o Espírito Santo e receber é ter a experiência. Que nem o Marco Cerulho fala, é necessário ter uma experiência. Então, se você vê lá em Atos 2, está ali a experiência que todos têm quando recebe o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então não tem época. E se tem no Espírito Santo, todos os dons, todos os sinais que haviam lá desde o começo, também estará presente até o final. Entendeu? Cura, libertação, milagres, manifestações sobrenaturais de Deus. Aleluias. Coisas que só o sobrenatural entende. E o natural que não tem o Espírito Santo, em vez de buscar para compreender, porque essa é a unção que está em nossa vida. E o que está em João é interessante, eu procurei, não achei ali, né? Em Ezequiel. E vocês não precisarão que ninguém vos ensine. Isso que mexe com as pessoas. Por quê, amado? Vamos ver. Glória a Deus. Muito bem. Aí João, capítulo 14, veja. João 14, veja o que está escrito, versículo 16. Então Jesus vai partir após a sua morte, ressurreição, após a ascensão, vai partir. Está se despedindo e preparando eles. Houve tristeza, mas eis a palavra que ele libera. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem? Quem? Mas quem, pastor? Está lá no versículo 17, o Espírito da Verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco através de Jesus, ou através da sua presença nesse mundo. Só que vai haver uma mudança agora. Aleluia! Porque ele habita convosco. Primeira fase. Segundo, e estará em vós. O que é em vós? Dentro. O que está em Ezequiel? Na palavra messiânica. Dentro. Eu colocarei dentro de vós. Meu Deus do céu. Ou a gente não sabe interpretar a Bíblia, ou está cego, ou não tem entendimento. É tão claro que nem água de poço. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Veja, o Espírito da Verdade. Não deixarei órfãos. Agora, capítulo 16. Vai se confirmando que está lá em João. Que é verdade, sim. Não adianta enredar, como já ouvi pessoas falar sobre aquilo ali, enredando a coisa, por não compreender. Vai buscar o entendimento, ou falar com alguém que entende. Capite? Pois é. Muito bem. Ó. Versículo 7, capítulo 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Ele diz a verdade. E o que eu estou dizendo também é verdade, porque é ele que disse. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quer dizer, na ascensão ele vai. E a primeira coisa que ele intercede diante do Pai é isso. Pai, envia agora o teu Espírito. Amém? Aleluia. Agora veja bem. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, amados? Já falamos sobre isso. Aleluia. Vamos ver o que mais tem aqui? Oh, meu Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Eu acho que está ainda no 14. Alguma coisa importante aqui. Aleluia. Glórias a Deus. 16 em diante. Aqui está. Veja bem, ó. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou e que estou falando agora que Jesus me enviou para falar. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Viu como são as coisas? Quem é que vai ensinar? O Espírito Santo. Lá na terceira carta de João. Amém? Quer dizer, se você tem o Espírito Santo, essa palavra, meu Deus, ela, como é que eu vou dizer? Meu Deus, faltam as palavras. Ela vai acontecer na minha vida. E só tem essa maravilha, essa grandeza, quem tem o Espírito Santo. Então, o que tem que pensar é o seguinte: se eu não tenho, tem que buscar isso. Porque o homem pode errar. As religiões podem errar, perder o rumo, consertar. Temos no tempo de Deus. Mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus e jamais ele erra. Imagina se estiver dentro de nós. Ele está lá. Não precisarão que ninguém vos ensine sobre as coisas espirituais, porque o próprio Espírito Santo que está em nós, ele nos revela todas as coisas. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a sabedoria de Deus. E quando você começa a ler a Bíblia, amado, ou começa a ouvir as pregações, você sabe exatamente o que é luz, o que é treva, o que é certo, o que é errado. Porque aquele que está em você, ele aponta a ser como uma bússola, o caminho certo. Então, essa palavra, ela é maravilhosa. É grande demais. É o amor de Deus. É o amor de Jesus. É o amor do Espírito Santo habitando em nós. Precisamos ter comunhão com Ele. E tomar posse dessa palavra. E cuidado com o que você vai ouvir. Amém? Aleluias.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele que lembra. Amém, amados? E a gente que prega a palavra de Deus, ou você que lê, que medita, que busca e que recebe a palavra, você sabe muito bem que no devido tempo ela se manifesta. Amém? Glória a Deus. E não há maneira melhor que entrar no novo ano ou viver daqui para frente com essa promessa, com essa realidade dentro de nós, não fora. Veja, Jesus, ele adverte uma coisa. Se alguém disser o reino, está vendo? Está lá, ou está cá, ou está acolá, tem gente que não entende isso. Não vá. Porque o reino de Deus, ele não virá com visível aparência, porque o Espírito Santo não tem aparência. É espírito, é vento, e vem habitar em nós. Aleluia. Não busque aqui ou acolá, porque na verdade ele estará dentro de vós. Aí está. Não tem como se perder nisso. E glória a Deus por essa palavra. Ele me colocou há pouco tempo. Eu estava aqui tomando chimarrão. Ele diz, fala isso. Eu sou profeta de Deus. Que prega a palavra da unção, da revelação. Entendeu? Muito bem? Aleluia. Veja, amado. Ele vos revelará, ele vos ensinará, ele vos convencerá, ele vos guiará. Aí você vai lá em Romanos capítulo 8 e temos mais alguma coisa a respeito disso. O Espírito está em nós, é em nós. Ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa necessidade, o que nós precisamos. Por isso Paulo declara a primeira coisa, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É claro que está dentro de nós, que está ligado ao nosso espírito. E que age em nossa mente, em nossas emoções, enfim. Está entendendo? Pois é. É só isso? Não. Ele diz que o Espírito de Deus que está em nós agora. Eu falei, unido ao nosso espírito. Passamos a ser aí uma unidade com o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e nos assiste em nossa fraqueza. Ele conhece o nosso Espírito e conhece o Espírito do Pai. Ele conhece a nós e o próprio Pai, porque é o Espírito de Deus. Então, que relação maravilhosa. Que realidade espiritual maravilhosa. É o que está lá na primeira carta de João. Aleluias. Glória a Deus. E eu quero ler essa passagem mais uma vez e encerrar essa palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá então. Ó, João, capítulo 3. Vamos lá? Recapitulando. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Por que vem do Santo? O Santo é Jesus. Vem através do Espírito Santo, que ele enviou, que representa ele e o Pai em nós. Que nos capacita. Aleluias. Glória a Deus. E nos torna mais do que vencedores. Só com ele. Nessa caminhada. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, que é o Espírito Santo em nós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Agora podemos entender, né? Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, meu Deus, e é verdadeira e não é falsa, sim, porque o homem pode fracassar, ele pode mentir, ele pode sair do caminho. Mas você que tem o Espírito Santo, não vai naufragar por aí não. Você vai dizer, não. Não testifica, isso não faz parte. É bonito, os argumentos são maravilhosos, mas não bate, porque tem alguma coisa aqui dentro de mim que diz assim, ó, não. Por aqui. Por aqui a palavra. Amém, irmãos? Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permanecer em Jesus significa ser sensível ao Espírito Santo.
ser guiado pelo Espírito Santo. E quando Paulo declara que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, isso é tremendo, porque define quem você é. Se você tem o Espírito Santo, muito mais do que isso. Porque não basta ter o Espírito Santo, tem que haver comunhão com ele. E para ver isso, é ouvir essa palavra que você ouviu. Guarda aí, pegue os textos bíblicos, leia de novo. É para isso que você tem que ouvir a mensagem de Deus. Não é para guardar só a tua Bíblia e pronto, não. Relê de novo, pega a mensagem, acompanhe de novo. Pega a Bíblia, cheque. Faça que nem eu. E Paulo elogiou aquele povo lá. Né? Quando ele pregava a palavra, eles olhavam nas escrituras se de fato o que ele dizia estava em linha com a palavra. Amém, amados? Amém? Daí está então essa mensagem para você. Que você seja edificado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Se você já tem, tenha intimidade com o Espírito Santo. O Billy fala sobre o livro Bom Dia, Espírito Santo. É verdadeiro, né, amado? As manifestações são uma coisa muito particular de cada um. Amém? Mas a experiência que ele teve e a maneira com que ele convivia com o Espírito Santo, não é de errado, não. É verdadeiro. Amém? Essa parte em particular, não sei. O resto aí só Deus. Amém? Então, veja bem. É preciso ter intimidade com o Espírito Santo e saber que aqui na terra a igreja, a sua comunhão com Deus, na verdade, é com o Espírito Santo que ele enviou. Porque o Espírito Santo representa o próprio Deus habitando em nós. Cristo está no trono e tem todo o governo do céu e da terra. Na verdade, Deus habita em nós agora. Esse amor é uma revelação tremenda. Não vos deixarei só. Enviarei para vós outros o meu Espírito, e ele estará dentro de vós. Glória a Deus. Deus te abençoe com essa palavra, então. Até a próxima, em nome de Jesus.